O Salmo 143 começa com Davi clamando: Senhor, ouve a minha oração, inclina os teus ouvidos às minhas súplicas. Que maneira poderosa de iniciar o dia, reconhecendo que precisamos ser ouvidos por Deus, que as nossas palavras chegam aos seus ouvidos. Muitas vezes, acordamos e mergulhamos direto nas redes sociais, nas notícias, nas preocupações, mas Davi nos ensina que o primeiro movimento do dia deve ser em direção ao trono da graça. Quando oramos pela manhã, estamos declarando: Senhor, antes de qualquer coisa, preciso de Ti. E Ele responde. Davi continua dizendo: Pela manhã, faze-me ouvir a Tua benignidade, pois em Ti confio. Que promessa linda! Quando buscamos a Deus logo cedo, Ele nos faz ouvir a Sua voz de amor, de direção, de consolo. Amanhã é o momento em que o nosso espírito está mais sensível, mais aberto para receber a orientação divina. É como preparar o solo antes de plantar. Quando começamos o dia com Deus, estamos preparando o terreno do nosso coração para receber as sementes de paz, sabedoria e propósito que Ele quer plantar em nós hoje. Vamos orar. Pai amado, nesta manhã nós nos apresentamos diante de Ti com corações abertos e espíritos sedentos da Tua presença. Assim como Davi clamou no Salmo 143, nós também clamamos: ouve, Senhor, a nossa oração. Inclina os teus ouvidos para as nossas súplicas. Sabemos que Tu és fiel e justo e que sempre respondes aos que Te buscam de coração sincero. Nesta manhã, escolhemos colocar-Te em primeiro lugar, acima de todas as nossas preocupações, acima de todos os nossos planos. Tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o Deus em quem confiamos. Que este dia seja marcado pela Tua presença constante em cada momento. Queremos ouvir a Tua voz de benignidade. Queremos sentir o Teu amor guiando cada passo. Pai, há tantas vozes competindo pela nossa atenção, mas hoje escolhemos ouvir apenas a Tua. Fala conosco, Senhor. Mostra-nos o caminho por onde devemos andar, porque a Ti elevamos as nossas almas. Senhor, reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer. Como o ramo precisa estar ligado à videira para dar fruto, nós precisamos estar conectados a Ti para vivermos com propósito. Nesta manhã, pedimos que fortaleças essa conexão. Que o Teu Espírito Santo flua através de nós como seiva vivificante. Livra-nos, Senhor, de começar o dia confiando nas nossas próprias forças. Quantas vezes tentamos resolver tudo sozinhos e acabamos esgotados. Hoje entregamos nas Tuas mãos cada situação, cada desafio, cada responsabilidade. Tu és o nosso Deus. Ensina-nos a fazer a Tua vontade. Que o Teu bom Espírito nos guie por terra plana, por caminhos seguros. Pai, há pessoas aqui que acordaram com o coração angustiado, oprimido por circunstâncias difíceis. Davi também conheceu essa angústia quando disse: o inimigo persegue a minha alma. Senhor, Tu conheces cada batalha que enfrentamos. Pai, pedimos que rompas toda a opressão espiritual que tenta nos alcançar logo pela manhã. Há pensamentos de derrota, de desânimo, de medo que tentam invadir a nossa mente assim que acordamos. Mas declaramos que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Nesta manhã, vestimos toda a armadura de Deus. Cingimos os nossos lombos com a verdade, vestimos a couraça da justiça, calçamos os pés com a preparação do Evangelho da paz. Tomamos o escudo da fé, com o qual apagamos todos os dardos inflamados do maligno. Tomamos o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Senhor, que a Tua palavra seja a nossa primeira fonte de alimento hoje. Antes de qualquer notícia, antes de qualquer mensagem, que ouçamos o que Tu tens a dizer. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz
para o nosso caminho. Senhor, abençoa este dia, desde o seu início até o seu fim. Que cada hora seja marcada pela tua graça. Que cada conversa seja temperada com sal e amor. Que cada decisão seja tomada sob a tua orientação. Pai, pedimos sabedoria celestial para enfrentar os desafios deste dia. Tiago nos ensina que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Senhor, nós pedimos essa sabedoria agora. Dá-nos discernimento para escolher o melhor caminho. Dá-nos prudência para evitar armadilhas. Dá-nos entendimento para compreender situações complexas. Que não sejamos sábios aos nossos próprios olhos, mas que em todos os nossos caminhos te reconheçamos e tu endireitarás as nossas veredas. Pai, há decisões importantes que precisamos tomar hoje. Não queremos agir por impulso ou por emoção. Queremos agir guiados pelo teu Espírito. Mostra-nos claramente o que devemos fazer. Senhor, pedimos que guardes a nossa boca neste dia. Que as palavras que saírem dos nossos lábios sejam palavras de vida, de edificação, de encorajamento. Que não falemos mal de ninguém, que não participemos de fofocas ou conversas destrutivas. Que a nossa língua seja instrumento de bênção e não de maldição. Salmo 141 diz: Põe, Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Que esta seja a nossa oração constante hoje. Pai, abençoa o nosso trabalho, os nossos estudos, as nossas atividades. Que façamos tudo como para Ti e não para os homens. Que sejamos excelentes no que fazemos, não para receber glória humana, mas para glorificar o Teu nome. Que a nossa conduta seja irrepreensível. Que o nosso testemunho seja claro. Que as pessoas vejam em nós a diferença que Tu fazes na vida de quem Te segue. Senhor, há pessoas aqui que vão trabalhar em ambientes difíceis hoje. Pai, protege os teus filhos e as tuas filhas que enfrentarão ambientes hostis à fé. Dá-lhes coragem para permanecerem firmes. Dá-lhes sabedoria para serem sal e luz sem serem arrogantes. Que sejam testemunhas eficazes do teu amor através das suas atitudes. Senhor, pedimos que abençoes os nossos relacionamentos neste dia. Que sejamos pacificadores onde há conflito. Que sejamos ponte onde há divisão. Que sejamos compreensivos onde há incompreensão. Ajuda-nos a amar como Tu amas, a perdoar como Tu perdoas, a servir como Tu serves. Pai, há relacionamentos que estão feridos, machucados, distantes. Pedimos que o Teu Espírito Santo traga cura e restauração. Que hoje seja um dia de reconciliação para muitos. Que o orgulho seja quebrado, que o perdão flua, que o amor prevaleça. Senhor, abençoa especialmente os casamentos representados aqui. Pai, fortalece os laços matrimoniais. Onde há frieza, acende novamente o fogo do amor. Onde há desconfiança, restaura a confiança. Onde há mágoa, traz perdão e cura. Que os casais escolham lutar juntos contra os problemas, não um contra o outro. Que lembrem das promessas feitas diante de Ti e renovem o compromisso de honrá-las. Senhor, abençoa os pais e as mães. Dá-lhes paciência infinita com os seus filhos. Dá-lhes sabedoria para educá-los no caminho em que devem andar. Que sejam exemplos vivos da Tua graça e do Teu amor. Pai, protege as nossas crianças e os nossos jovens neste dia. Guarda-os de todo o mal. Põe anjos ao redor deles. Que estejam seguros nas escolas, nas ruas, em todos os lugares onde forem. Livra-os de acidentes, de violência, de más companhias. Que cresçam no Teu temor e no Teu conhecimento. Senhor, pedimos que abençoes a nossa saúde neste dia. Que o nosso corpo funcione perfeitamente, conforme Tu o criaste para funcionar. Onde há doença, traz cura. Onde há dor, traz alívio. Onde há fraqueza, traz força renovada.
Tu és o Senhor que nos sara. Em Êxodo 15, tu te revelaste como Jeová Rafá, o Deus que cura. Manifestamos a tua cura sobre cada pessoa que está doente agora. Toca com o teu poder aqueles que sofrem com doenças crônicas, com dores constantes, com limitações físicas. Pai, há pessoas aqui que hoje terão consultas médicas, exames, tratamentos. Vai com elas, Senhor. Guia as mãos dos profissionais de saúde, que os diagnósticos sejam precisos e os tratamentos eficazes, mas acima de tudo, que a tua presença traga paz e confiança. Senhor, abençoa também a nossa saúde mental e emocional. Pai, vivemos em tempos de grande pressão psicológica. A ansiedade e a depressão têm afetado tantas pessoas. Senhor, tu prometeste em Filipenses 4 que a tua paz, que excede todo o entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Nós reivindicamos essa promessa agora. Que a tua paz inunde cada coração ansioso. Que a tua alegria fortaleça cada espírito deprimido. Que a tua esperança reanime cada alma desanimada. Pai, liberta aqueles que estão presos em pensamentos negativos, em ciclos de preocupação, em espirais de medo. Renova as nossas mentes segundo a tua palavra. Que pensemos no que é verdadeiro, no que é respeitável, no que é justo, no que é puro, no que é amável, no que é de boa fama. Senhor, pedimos que abençoes as nossas finanças neste dia. Tu és o nosso provedor, Jeová Jiré, o Deus que provê. Pai, confiamos que tu supres todas as nossas necessidades segundo as tuas riquezas na glória. Onde há escassez, traz abundância. Onde há dívidas, traz quitação. Onde há desemprego, traz oportunidades. Abre portas que ninguém pode fechar. Fecha portas que precisam ser fechadas. Dá-nos sabedoria para administrar bem os recursos que nos confias. Ensina-nos a ser fiéis nos dízimos e nas ofertas. Que sejamos generosos com os necessitados, Senhor. Abençoa o nosso lar neste dia. Que a nossa casa seja um santuário onde a tua presença habita. Que haja paz entre as paredes, amor nos corações, alegria no ambiente. Afasta toda discórdia, toda contenda, toda amargura. Que o nosso lar seja um pedacinho do céu na terra. Pai, protege a nossa casa de todo o mal. Põe anjos guardando cada porta, cada janela, cada entrada. Que nenhum ladrão se aproxime, que nenhum mal penetre. Senhor, pedimos que abençoes os nossos vizinhos, que sejamos bons vizinhos, que demonstremos o teu amor através de pequenos gestos de bondade. Que a nossa luz brilhe de tal maneira que eles vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Pai, abençoa a nossa cidade, o nosso país, o nosso mundo. Oramos pelas autoridades, pelos governantes, pelos líderes. Dá-lhes sabedoria para tomar decisões justas. Dá-lhes integridade para resistir à corrupção. Dá-lhes compaixão pelos mais vulneráveis. Senhor, onde há injustiça, traz justiça. Onde há opressão, traz libertação. Onde há violência, traz paz. Que o teu reino venha e a tua vontade seja feita na terra como é feita no céu. Pai, pedimos que abençoes a tua igreja neste dia. Fortalece os pastores, os líderes, os obreiros. Dá-lhes unção fresca para pregar a tua palavra com poder. Senhor, que a tua igreja seja realmente sal da terra e luz do mundo. Que não percamos o sabor, nem escondamos a luz. Que sejamos corajosos para proclamar o Evangelho, compassivos para acolher os feridos, santos para refletir o teu caráter. Pai, levanta avivamento na tua igreja, que haja fome e sede de ti, que haja arrependimento genuíno e transformação real. Senhor, pedimos que abençoes os missionários que estão espalhados pelo mundo levando o Evangelho. Protege-os, supre-os, fortifica-os. Que vejam fruto do seu trabalho,
que almas sejam salvas, que vidas sejam transformadas. Pai, há lugares onde os cristãos são perseguidos por causa da fé. Fortalece os nossos irmãos e as nossas irmãs que sofrem perseguição. Dá-lhes coragem para permanecer fiéis até a morte. Que o sangue dos mártires seja semente para o crescimento da igreja. Senhor, pedimos que abençoes este dia com oportunidades de testemunhar sobre Ti. Que encontremos pessoas que precisam ouvir sobre o Teu amor. Dá-nos ousadia para falar e sabedoria para falar na hora certa, da maneira certa. Que sejamos testemunhas eficazes não apenas com palavras, mas principalmente com a nossa vida. Pai, abençoa os nossos planos para este dia, mas que sejamos flexíveis para os Teus planos. Muitas vezes fazemos os nossos projetos e pedimos que Tu os abençoes, mas queremos inverter isso. Senhor, quais são os Teus planos para nós hoje? O que Tu queres que façamos? Para onde Tu queres que vamos? Com quem Tu queres que falemos? Mostra-nos e nós obedeceremos. Senhor, pedimos que abençoes cada refeição que fizermos hoje, que o alimento nutra o nosso corpo, que tenhamos gratidão por cada porção. Há tantos que não têm o que comer. Pai, pedimos que supras as necessidades daqueles que têm fome. Usa-nos como instrumentos da Tua provisão, que sejamos sensíveis às necessidades ao nosso redor e generosos em ajudar. Senhor, abençoa os nossos momentos de descanso neste dia, que saibamos equilibrar trabalho e descanso. Tu criaste o princípio do descanso e precisamos honrá-lo. Que não sejamos workaholics, escravos do trabalho, mas que saibamos parar, respirar, descansar na Tua presença. Pai, pedimos que abençoes a nossa criatividade neste dia. Tu és o Deus Criador e nós fomos feitos à Tua imagem. Libera criatividade sobre nós. Dá-nos ideias novas, soluções inovadoras, perspectivas diferentes. Que sejamos criativos no trabalho, nos estudos, nos relacionamentos, em tudo o que fizermos. Senhor, abençoa os nossos sonhos e os nossos projetos. Tu és o Deus que põe sonhos no coração dos seus filhos. Pai, há sonhos que Tu plantaste em nós e que ainda não se realizaram. Pedimos que não desistamos. Que continuemos crendo, trabalhando, esperando. No tempo certo, veremos a realização. Senhor, abençoa especialmente aqueles que estão passando por provações neste momento. Há pessoas aqui enfrentando situações muito difíceis, doenças graves, perdas dolorosas, crises financeiras, problemas familiares. Pai, Tu prometeste que não nos deixarias órfãos, que estarias conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Manifesta a Tua presença de maneira poderosa na vida de cada um que sofre agora. Que sintam o Teu abraço consolador. Que ouçam a Tua voz de encorajamento, que vejam a Tua mão agindo em seu favor. Senhor, pedimos que transformes as provações em testemunhos. Que o que agora é dor amanhã seja motivo de louvor. Que a história de sofrimento se torne história de vitória. Pai, abençoa os nossos inimigos. Jesus nos ensinou a amar os nossos inimigos e a orar por aqueles que nos perseguem. Senhor, é difícil, mas queremos obedecer. Pedimos que abençoes aqueles que nos fazem mal. Que os Teus olhos sejam abertos para Te conhecer. Que os Teus corações sejam transformados pelo Teu amor. Livra-nos de qualquer sentimento de vingança. A vingança pertence a Ti, Senhor. Ajuda-nos a perdoar como Tu nos perdoaste. Senhor, pedimos que abençoes a nossa memória neste dia. Que lembremos o que é importante e esqueçamos o que nos faz mal. Que não fiquemos ruminando ofensas passadas, erros antigos, dores velhas. Ajuda-nos a viver o presente com gratidão e a olhar para o futuro com esperança. Pai, que este dia seja um dia de vitórias espirituais, que vençamos a preguiça, a procrastinação, a indisciplina.
Senhor, que sejamos produtivos, mas não por ansiedade, e sim por mordomia. Que administremos bem o tempo que Tu nos dás, que não desperdicemos horas preciosas em coisas que não edificam. Pai, abençoa a nossa vida de oração. Que não seja apenas esta manhã, mas que ao longo de todo o dia mantenhamos uma atitude de oração. Que oremos sem cessar, como Paulo nos ensinou. Que a nossa comunhão contigo seja constante, ininterrupta. Senhor, pedimos que nos des fome e sede de Ti. Que desejemos a Tua presença mais do que qualquer outra coisa. Que busquemos o Teu rosto, não apenas a Tua mão. Que Te amemos não pelo que Tu fazes, mas por quem Tu és. Pai, abençoa os nossos sentidos neste dia. Que os nossos olhos vejam a beleza da Tua criação. Que os nossos ouvidos escutem palavras de vida. Que a nossa boca fale o que é bom. Senhor, que as nossas mãos façam o bem. Que os nossos pés andem em caminhos retos. Que todo o nosso ser glorifique o Teu nome. Pai, pedimos que este dia seja marcado por momentos de gratidão, que paremos para agradecer pelas pequenas coisas, pelo ar que respiramos, pela água que bebemos, pelo sol que brilha, pelos alimentos que temos, que cultivemos um coração grato, porque a gratidão é a porta de entrada para a alegria. Senhor, que a alegria do Senhor seja a nossa força neste dia. Não uma alegria superficial que depende das circunstâncias, mas a alegria profunda que vem de saber que pertencemos a Ti, que somos amados por Ti, que temos um futuro eterno contigo. Pai, abençoa cada pessoa que está orando conosco agora, que sintam a Tua presença de maneira real. Que este não seja apenas um momento religioso, mas um encontro genuíno contigo. Que as suas vidas sejam transformadas. Senhor, pedimos que nos deis corações sensíveis à Tua voz ao longo deste dia. Que não sejamos tão ocupados que percamos os Teus sussurros. Que não sejamos tão distraídos que ignoremos os Teus sinais. Fala conosco através da Tua palavra, através de outras pessoas, através das circunstâncias. Dá-nos ouvidos para ouvir o que o Espírito diz. Pai, abençoa a nossa capacidade de escolha neste dia. A cada momento tomamos decisões, pequenas e grandes, que escolhamos sempre o que é certo, o que é bom, o que Te agrada. Que não sejamos levados pelas emoções, nem pela pressão externa, mas que sejamos guiados pelo Teu Espírito. Senhor, pedimos que nos livres de toda a tentação neste dia. Tu prometeste que não permitirias que fôssemos tentados além das nossas forças e que com a tentação darias o escape. Mostra-nos o escape, Senhor. Dá-nos força para resistir. Pai, abençoa especialmente aqueles que lutam contra vícios e compulsões. Tu és o Deus que liberta os cativos. Rompe toda a cadeia, quebra todo o jugo. Liberta os Teus filhos e as Tuas filhas para que sejam verdadeiramente livres. Onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Senhor, pedimos que abençoes a nossa capacidade de amar neste dia. Que amemos com o Teu amor, que é paciente, bondoso, que não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Que o amor seja o distintivo que nos identifica como Teus discípulos. Pai, abençoa os nossos relacionamentos com os não crentes. Que sejamos ponte e não muro, que sejamos luz e não trevas, que demonstremos o Teu amor de maneira prática, que as pessoas vejam Jesus em nós e desejem conhecê-lo também. Senhor, pedimos que abençoes a nossa disposição para servir neste dia, que tenhamos a atitude de Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir. Mostra-nos oportunidades de servir. Um vizinho que precisa de ajuda, um colega que precisa de encorajamento, um familiar que precisa de atenção, que sirvamos com alegria e humildade. Pai,
Abençoa a nossa integridade neste dia, que sejamos as mesmas pessoas em público e em particular, que não tenhamos duas caras, que a nossa sim seja sim e o nosso não seja não. Que sejamos conhecidos como pessoas de palavra, confiáveis, íntegras. Senhor, pedimos que nos protejas de todo acidente neste dia. Protege-nos no trânsito, no trabalho, em casa, em todos os lugares. Põe anjos ao nosso redor. Que nenhum mal nos aconteça, nem praga alguma chegue à nossa tenda. Pai, abençoa especialmente aqueles que trabalham em profissões de risco. Senhor, há pessoas aqui que são policiais, bombeiros, seguranças, profissionais de saúde que lidam com situações perigosas. Protege-os de maneira especial. Que voltem em segurança para as suas famílias no final do dia. Pai, pedimos que abençoes a nossa paciência neste dia. Vivemos em um mundo acelerado, onde tudo é para ontem. Dá-nos paciência para esperar no teu tempo. Paciência no trânsito, paciência com as pessoas, paciência com as circunstâncias. Que não sejamos ansiosos nem apressados. Senhor, abençoa a nossa humildade. Guarda-nos do orgulho, que é a raiz de tantos pecados. Ajuda-nos a reconhecer que tudo o que temos e tudo o que somos vem de Ti. Que não nos gloriemos em nós mesmos, mas apenas em Ti. Que sejamos mansos e humildes de coração, como Jesus foi. Pai, pedimos que abençoes a nossa generosidade neste dia, que tenhamos mãos abertas e corações generosos, que não sejamos agarrados aos bens materiais, que saibamos dar, compartilhar, ajudar. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Senhor, mostra-nos oportunidades de ser generosos hoje. Senhor, abençoa a nossa capacidade de perdoar neste dia. Há pessoas que nos magoaram, que nos feriram, que nos decepcionaram. Pai, dá-nos graça para perdoar como Tu nos perdoaste. Que não guardemos rancor nem amargura. Que soltemos as ofensas e experimentemos a liberdade que o perdão traz. Pai, pedimos que abençoes a nossa alegria neste dia, que a alegria do Senhor transborde em nós. Que sejamos pessoas alegres, contagiantes, que espalham alegria por onde passam. Que o nosso rosto reflita a paz interior que vem de Ti. Senhor, abençoa especialmente aqueles que estão tristes, deprimidos, desanimados. Consola-os com o Teu consolo. Levanta o rosto abatido, fortalece os joelhos vacilantes, dá esperança aos desesperançados. Pai, pedimos que abençoes a nossa fé neste dia. Aumenta a nossa fé, que creiamos nas Tuas promessas, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. Que tenhamos fé que move montanhas, que confiemos em Ti de todo o coração e não nos apoiemos no nosso próprio entendimento. Senhor, abençoa a nossa esperança. Que tenhamos esperança firme e inabalável. Esperança que não decepciona porque está fundamentada em Ti. Que olhemos para o futuro com expectativa, sabendo que o melhor ainda está por vir. Pai, pedimos que abençoes a nossa vida espiritual neste dia. Que cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Senhor, que sejamos cristãos maduros, não bebês espirituais. Que nos alimentemos da palavra, que oremos constantemente, que vivamos em santidade. Pai, abençoa o nosso testemunho neste dia. Que a nossa vida seja um testemunho vivo do poder transformador do Evangelho. Que as pessoas vejam a diferença que Jesus faz. Que sejamos cartas vivas, conhecidas e lidas por todos os homens. Senhor, pedimos que abençoes a nossa coragem neste dia. Vivemos em tempos difíceis para a fé cristã. A pressão para nos conformarmos com o mundo. Dá-nos coragem para sermos diferentes, para nadarmos contra a corrente, para permanecermos fiéis a Ti, custe o que custar. Pai, abençoa a nossa mansidão neste dia. Que não sejamos arrogantes nem prepotentes, que tratemos a todos com respeito e gentileza, que respondamos com mansidão,
mesmo quando somos provocados. Senhor, abençoa a nossa paz interior neste dia. Que tenhamos a paz que excede todo entendimento, a paz que o mundo não pode dar nem tirar. Que no meio das tempestades da vida, possamos dizer como Jesus: paz, aquieta-te. Pai, pedimos que abençoes a nossa comunhão uns com os outros neste dia. Que amemos os irmãos, que carreguemos as cargas uns dos outros, que choremos com os que choram e nos alegremos com os que se alegram. Que sejamos realmente uma família em Cristo. Senhor, abençoa os relacionamentos dentro da igreja. Onde há divisão, traz união. Onde há inveja, traz amor. Onde há competição, traz cooperação. Que sejamos um como tu e o Pai são um. Pai, pedimos que abençoes a nossa visão espiritual neste dia. Abre os nossos olhos para vermos além do natural. Que vejamos as oportunidades que tu colocas no nosso caminho. Senhor, que vejamos as pessoas como tu as vês, com compaixão e amor. Que vejamos o teu agir nas situações da vida. Pai, abençoa a nossa sensibilidade ao Espírito Santo neste dia. Que sejamos guiados pelo Espírito, que ouçamos a sua voz, que obedeçamos aos seus impulsos, que não entristeçamos o Espírito, nem apaguemos o seu fogo em nós. Senhor, pedimos que abençoes os nossos dons e talentos neste dia, que usemos os dons que tu nos deste para a edificação do corpo de Cristo e para a glória do teu nome. Que não enterremos os nossos talentos, mas que os multipliquemos. Pai, abençoa a nossa mordomia neste dia. Somos mordomos de tudo o que tu nos confiaste: tempo, dinheiro, talentos, relacionamentos. Ajuda-nos a ser mordomos fiéis. Que prestemos contas a ti com alegria no final do dia. Senhor, pedimos que abençoes a nossa determinação neste dia. Que não desistamos diante das dificuldades. Que perseveremos até o fim, que corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, com os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Pai, abençoa a nossa obediência neste dia. Que não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. Que façamos o que tu nos mandas fazer, mesmo quando não entendemos, mesmo quando é difícil. A obediência é melhor do que o sacrifício. Senhor, pedimos que abençoes a nossa dependência de ti neste dia. Que reconheçamos que sem ti nada podemos fazer. Que busquemos a tua face constantemente. Que vivamos em comunhão contigo a cada momento. Pai, abençoa a nossa santidade neste dia. Tu nos chamaste para sermos santos porque tu és santo. Ajuda-nos a viver em santidade. Senhor, que fujamos de toda a aparência do mal. Que busquemos a pureza de coração, de mente, de corpo. Que sejamos templos dignos da habitação do teu Espírito Santo. Pai, pedimos que abençoes a nossa adoração neste dia. Que tudo o que fizermos seja um ato de adoração a ti. Que trabalhemos adorando, que estudemos adorando, que vivamos adorando. Que a nossa vida inteira seja uma oferta de adoração ao teu nome. Senhor, abençoa os momentos específicos de louvor e adoração que teremos hoje. Que sejam momentos de verdadeira conexão contigo. Que o teu Espírito se mova poderosamente. Que experimentemos a tua presença manifesta. Pai, pedimos que abençoes a nossa intercessão neste dia. Faze de nós intercessores, que nos coloquemos na brecha por outros, que oremos uns pelos outros, que intercedamos pela nossa família, pela igreja, pela nação, pelo mundo. Senhor, abençoa especialmente os intercessores que dedicam horas em oração. Fortalece-os, encoraja-os, que vejam o fruto das suas orações. Pai, pedimos que abençoes a nossa batalha espiritual neste dia.
Reconhecemos que não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Dá-nos autoridade espiritual. Que usemos as armas espirituais que Tu nos deste, que saibamos guerrear no Espírito. Senhor, abençoa a nossa vitória sobre o pecado neste dia. Que não deixemos o pecado reinar nos nossos corpos mortais. Que mortifiquemos as obras da carne, que vivamos no poder do Espírito. Pai, pedimos que abençoes a nossa renovação mental neste dia. Romanos 12 diz que sejamos transformados pela renovação da nossa mente. Senhor, renova a nossa mente, que não pensemos como o mundo pensa. Pai, que tenhamos a mente de Cristo, que os nossos pensamentos sejam os Teus pensamentos. Que vejamos as coisas da Tua perspectiva. Senhor, pedimos que abençoes a nossa comunhão contigo através da Tua palavra neste dia. Que a Tua palavra seja o nosso alimento diário, que meditemos nela dia e noite, que ela habite ricamente em nós, que seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Pai, abençoa os nossos momentos de jejum e oração. Para aqueles que jejuam, que seja um jejum que Te agrada, que não seja apenas abstinência de alimento, mas uma busca genuína da Tua face, que o jejum quebre jugos e traga libertação. Senhor, pedimos que abençoes a nossa vida de testemunho neste dia, que sejamos testemunhas eficazes do Teu poder, que contemos o que Tu fizeste por nós, que não tenhamos vergonha do Evangelho. Pai, abençoa a nossa ousadia santa, que sejamos ousados para falar de Ti, para orar pelos enfermos, para profetizar, para fazer a obra que Tu nos chamaste para fazer. Senhor, pedimos que abençoes os nossos relacionamentos familiares neste dia. Fortalece os laços familiares, onde a distância traz aproximação, onde há conflito traz reconciliação. Que as famílias sejam restauradas. Pai, abençoa especialmente os filhos pródigos, aqueles que se afastaram de Ti, que estão vivendo longe dos Teus caminhos. Senhor, traz-nos de volta, que voltem para casa, que experimentem o abraço do Pai como o filho pródigo experimentou. Senhor, pedimos que abençoes a nossa esperança no Teu retorno neste dia, que vivamos na expectativa da Tua volta, que estejamos preparados, que sejamos encontrados fazendo a Tua vontade quando voltares. Pai, abençoa a nossa eternidade. Obrigado porque temos a vida eterna. Obrigado porque a morte não tem a última palavra. Obrigado porque há um céu nos esperando. Que vivamos com a perspectiva da eternidade. Senhor, pedimos que abençoes cada ministério representado neste momento de oração. Abençoa os pregadores, os cantores, os professores, os evangelistas, os profetas, os pastores, que cada um cumpra o seu chamado com fidelidade. Pai, abençoa os que trabalham nos bastidores, aqueles que servem sem serem vistos, os que limpam a igreja, os que cuidam das crianças, os que preparam o som, os que recepcionam, que saibam que Tu vês e que recompensarás. Senhor, pedimos que abençoes os novos convertidos, aqueles que recentemente entregaram a vida a Ti, que cresçam na fé, que sejam discipulados, que encontrem uma igreja saudável onde possam crescer. Pai, abençoa aqueles que estão em dúvida, que estão questionando a fé, que encontrem respostas, que encontrem pessoas que possam ajudá-los, que não desistam de buscar a verdade. Senhor, revela-te a eles de maneira clara. Pai, pedimos que abençoes os casais que desejam ter filhos. Abre as madres estéreis, concede o milagre da vida. Que vejam os seus ventres serem frutíferos. Para aqueles que passam por tratamentos de fertilidade, que sejam bem-sucedidos. Senhor, abençoa as grávidas, que tenham gestações saudáveis, que os bebês se desenvolvam perfeitamente, que os partos sejam seguros. Pai, pedimos que abençoes as crianças desde o ventre materno, que cresçam fortes e saudáveis,
que desde pequenas conheçam o teu amor, que sejam criadas no caminho em que devem andar. Senhor, abençoa os adolescentes e os jovens. Protege-os das influências negativas deste mundo. Guarda-os das drogas, da imoralidade, da violência, que escolham seguir-te desde a juventude. Pai, pedimos que abençoes os idosos, que tenham saúde na velhice, que sejam honrados e respeitados, que a sua sabedoria seja valorizada, que não se sintam inúteis ou descartados, mas que saibam que são preciosos aos teus olhos. Senhor, abençoa os viúvos e as viúvas, consola os que perderam os seus cônjuges, sê o marido das viúvas, supre cada necessidade. Que não se sintam sozinhos, porque tu prometes estar com eles. Pai, pedimos que abençoes os solteiros, que não vejam a solteirice como maldição, mas como oportunidade de servir-te integralmente. Para aqueles que desejam casar, que tu tragas o cônjuge certo no tempo certo. Senhor, abençoa os divorciados, cura as feridas do divórcio, restaura a autoestima, dá-lhes esperança de recomeço. Que não fiquem presos ao passado, mas que olhem para o futuro com fé. Pai, pedimos que abençoes os que sofrem com solidão. Há tanta gente se sentindo sozinha mesmo no meio da multidão. Senhor, manifesta a tua presença. Que saibam que nunca estão sozinhos, porque tu estás com eles sempre. Senhor, abençoa os que sofrem com rejeição. Há feridas de rejeição que vêm desde a infância. Cura essas feridas. Que saibam que tu os aceitas, que tu os amas, que tu os escolhes. Pai, pedimos que abençoes os que lutam contra a baixa autoestima, que vejam o seu valor aos teus olhos, que saibam que foram criados à tua imagem e semelhança, que são obras-primas das tuas mãos. Senhor, abençoa os que sofrem com insegurança. Dá-lhes confiança não em si mesmos, mas em ti. Que saibam que podem todas as coisas naquele que os fortalece. Pai, pedimos que abençoes cada área da nossa vida que ainda não entregamos totalmente a ti. Que haja rendição completa, que tu sejas Senhor de tudo, das finanças, dos relacionamentos, da carreira, dos sonhos, de tudo. Senhor, que este dia seja um dia de entrega total, que coloquemos tudo no altar, que nada retenhamos para nós. Que tu sejas o centro, o primeiro, o último, o princípio e o fim de todas as coisas nas nossas vidas. Pai, abençoa este dia desde o amanhecer até o anoitecer. Que cada hora seja coberta pela tua graça, que cada minuto seja vivido na tua presença, que cada segundo seja um presente do teu amor. Obrigado, Senhor, porque tu ouves as nossas orações. Obrigado porque tu respondes. Obrigado, porque tu és fiel. Pai, pedimos que abençoes a nossa esperança renovada neste dia. Como o Salmo 143 termina com Davi clamando, livra-me dos meus inimigos, nós também clamamos, livra-nos de tudo o que nos oprime, de tudo o que nos escraviza, de tudo o que nos impede de viver plenamente a vida que tu tens para nós. Senhor, que este dia seja um dia de libertação. Que cadeias sejam quebradas, que prisões sejam abertas, que cativos sejam soltos. Tu vieste para proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos que estão presos. Manifesta essa libertação hoje. Pai, abençoa a nossa determinação de buscar-te todos os dias. Que esta oração matinal não seja um evento isolado, mas o início de um estilo de vida. Que a cada manhã escolhamos colocar-te em primeiro lugar. Que a cada dia renovemos o nosso compromisso contigo. Senhor, que a nossa vida seja uma oração contínua. Pai, pedimos que abençoes o restante deste dia com a tua presença constante. Que não te busquemos apenas pela manhã e depois te esqueçamos. Que mantenhamos a consciência da tua presença a cada momento. Que vivamos como se estivéssemos sempre diante de ti, porque de fato estamos. Senhor,
abençoa as nossas conversas de hoje. Que sejam conversas edificantes, que as nossas palavras ministrem graça aos que ouvem, que não falemos futilidades nem coisas vãs, que cada conversa tenha propósito e traga edificação. Pai, pedimos que abençoes a nossa influência neste dia. Que sejamos influência positiva onde estivermos, que as pessoas sejam melhores por terem nos encontrado, que deixemos um rastro de bênção por onde passarmos. Senhor, abençoa especialmente os momentos desafiadores que enfrentaremos hoje. Sabemos que haverá desafios, Pai, mas Tu prometes estar conosco, que nos lembremos disso nos momentos difíceis, que busquemos a Tua força quando a nossa acabar. Que confiemos em Ti quando tudo parecer incerto. Senhor, pedimos que abençoes a nossa atitude neste dia, que tenhamos a atitude de Cristo, que sejamos humildes, mansos, pacientes, amorosos, que não busquemos os nossos próprios interesses, mas o bem dos outros. Que consideremos os outros superiores a nós mesmos. Pai, abençoa o nosso caráter, que seja moldado à semelhança de Cristo. Que o fruto do Espírito seja evidente em nós. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Senhor, pedimos que abençoes a nossa reputação, que tenhamos boa reputação entre os de dentro e os de fora da igreja. Que o nosso nome seja sinônimo de integridade, honestidade, confiabilidade. Pai, abençoa a nossa vida profissional neste dia. Que sejamos excelentes no que fazemos, que demos o nosso melhor em tudo, não para sermos reconhecidos pelos homens, mas para glorificar o Teu nome. Que as pessoas vejam a diferença que faz servir a um Deus vivo. Senhor, pedimos que abençoes a nossa criatividade e inovação. Dá-nos ideias novas, soluções criativas, abordagens inovadoras. Que sejamos pioneiros, desbravadores, que não tenhamos medo de pensar diferente. Pai, abençoa a nossa capacidade de resolver problemas. Haverá problemas hoje, mas Tu és maior do que qualquer problema. Dá-nos sabedoria para encontrar soluções. Que sejamos solucionadores, não apenas identificadores de problemas. Senhor, pedimos que abençoes a nossa resiliência neste dia. Que não desmoronemos diante das adversidades, que sejamos como árvores plantadas junto a ribeiros de águas. Pai, que demos fruto no tempo certo e que a nossa folhagem não murche. Mesmo nas secas, que permaneçamos verdes e frutíferos, porque estamos enraizados em Ti. Senhor, abençoa a nossa capacidade de adaptação. Vivemos em tempos de mudanças rápidas. Dá-nos flexibilidade para nos adaptarmos sem perder os nossos valores. Que sejamos relevantes sem comprometer a verdade. Pai, pedimos que abençoes a nossa comunicação neste dia. Que nos comuniquemos com clareza, com amor, com sabedoria. Que saibamos ouvir antes de falar, que compreendamos antes de julgar, que sejamos prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar. Senhor, abençoa os nossos relacionamentos interpessoais, que construamos pontes, não muros, que sejamos pacificadores, não causadores de conflito, que promovamos a união, não a divisão. Pai, pedimos que abençoes a nossa capacidade de encorajar outros neste dia. Que sejamos encorajadores, que levantemos os caídos, que fortaleçamos os fracos, que consolemos os aflitos. Que tenhamos sempre uma palavra de ânimo para dar. Senhor, abençoa especialmente aqueles que hoje se sentirão desencorajados. Que encontrem encorajamento em Ti e através de outros, que não desistam, que renovem as suas forças, que saibam que depois da tempestade vem a bonança. Pai, pedimos que abençoes a nossa visão de futuro neste dia, que não vivamos presos ao passado nem ansiosos pelo futuro.
mas que vivamos o presente com sabedoria, construindo um futuro melhor. Que tenhamos sonhos grandes, porque servimos a um Deus grande. Senhor, abençoa os nossos projetos e empreendimentos. Que tudo o que colocarmos as mãos prospere, não por mérito nosso, mas pela Tua graça. Pai, que sejas o arquiteto dos nossos projetos. Que construamos segundo o Teu projeto, não segundo o nosso. Senhor, pedimos que abençoes a nossa mordomia dos recursos naturais neste dia. Que cuidemos bem da criação que Tu nos confiaste. Que não sejamos predadores, mas administradores responsáveis. Pai, abençoa a nossa consciência social neste dia. Que vejamos as necessidades ao nosso redor. Que não fechemos os olhos para a injustiça, para a pobreza, para o sofrimento. Que sejamos instrumentos de transformação social. Senhor, pedimos que abençoes especialmente os que trabalham com os mais necessitados, os que servem os pobres, os órfãos, as viúvas, os refugiados, os marginalizados. Fortalece-os, supre-os, que vejam fruto do seu trabalho. Pai, abençoa as organizações cristãs que fazem trabalho social. Senhor, que tenham recursos suficientes, que multipliques o pouco como multiplicaste os pães e os peixes, que façam diferença na vida de muitos. Pai, pedimos que abençoes a nossa compaixão neste dia, que tenhamos o coração de Jesus que se compadecia das multidões, que não sejamos indiferentes ao sofrimento alheio. Que a dor do outro nos mova à ação. Senhor, abençoa a nossa capacidade de fazer o bem neste dia, que não nos cansemos de fazer o bem. Que aproveitemos cada oportunidade para fazer o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Pai, pedimos que abençoes a nossa gratidão neste dia, que sejamos gratos em tudo, porque esta é a Tua vontade para nós em Cristo Jesus. Que não murmuremos nem reclamemos, que tenhamos sempre motivos para agradecer. Senhor, que terminemos este dia com um coração cheio de gratidão. Pai, abençoa o nosso descanso no final deste dia. Que tenhamos um sono tranquilo, que o nosso corpo recupere as energias, que a nossa mente descanse, que o nosso espírito seja renovado enquanto dormimos. Senhor, pedimos que abençoes os nossos sonhos durante a noite, que sonhemos contigo, que Tu fales conosco através de sonhos, que acordemos amanhã renovados e prontos para mais um dia na Tua presença. Pai, abençoa especialmente aqueles que sofrem de insônia, que possam dormir tranquilamente, que a ansiedade não roube o seu sono, que experimentem o descanso que só Tu podes dar. Senhor, pedimos que abençoes cada pessoa que participou desta oração, que este não seja apenas mais um momento religioso, mas que seja um encontro transformador contigo, que as vidas sejam mudadas. Pai, que esta oração produza fruto duradouro, que não seja apenas emoção passageira, mas transformação permanente, que vejamos as respostas às nossas orações. Que testemunhemos o Teu agir poderoso nas nossas vidas. Senhor, abençoa cada pedido que foi feito durante esta oração. Tu conheces cada necessidade, cada desejo, cada anseio do coração. Responde, Pai. Responde segundo a Tua vontade perfeita e agradável. Pai, pedimos que abençoes esta comunidade de fé que se formou através desta oração. Que sejamos realmente uma família espiritual. Que nos apoiemos mutuamente, que oremos uns pelos outros, que carreguemos as cargas uns dos outros. Senhor, abençoa cada pessoa que deixou um comentário, que escreveu amém, que compartilhou um pedido de oração. Responde a cada um individualmente. Pai, Tu conheces cada situação, cada dor, cada necessidade. Intervém de maneira poderosa. Senhor, pedimos que abençoes aqueles que vão compartilhar esta oração com outros, que seja uma bênção multiplicada, que alcance pessoas que precisam desesperadamente de uma palavra de esperança.
Pai, usa esta oração como instrumento de transformação em muitas vidas. Senhor, abençoa aqueles que vão se inscrever no canal para receber mais mensagens edificantes. Que cada mensagem seja uma bênção. Que fortaleça a fé, que traga encorajamento, que aponte para Ti. Pai, pedimos que abençoes este ministério de oração, que continue alcançando vidas, que continue sendo o canal da Tua graça, que muitos sejam abençoados através dele. Senhor, que a Tua glória seja manifesta através dele. Pai, abençoa cada pessoa envolvida na produção deste conteúdo, que sejam recompensados pelo seu trabalho, que vejam fruto do seu labor, que saibam que estão fazendo diferença na vida de muitas pessoas. Senhor, pedimos que abençoes especialmente aqueles que estão orando pela primeira vez, que esta seja a primeira de muitas orações, que descubram o poder da oração, que desenvolvam uma vida de oração consistente. Pai, ensina-nos a orar. Assim como os discípulos pediram a Jesus que os ensinasse a orar, nós também pedimos que aprendamos a orar segundo a Tua vontade, que as nossas orações sejam eficazes. Senhor, pedimos que abençoes aqueles que estão enfrentando provações de fé neste momento, que não desistam de crer, que permaneçam firmes, que vejam a Tua fidelidade manifestada. Pai, Tu prometeste que a prova da nossa fé produz perseverança e que a perseverança deve ter ação completa para que sejamos perfeitos e íntegros, sem faltar em coisa alguma, que estas provações nos façam crescer. Senhor, abençoa aqueles que estão esperando por um milagre, que não percam a esperança, que continuem crendo, que vejam o impossível acontecer. Tu és o Deus do impossível. Nada é impossível para Ti. Pai, pedimos que abençoes aqueles que já receberam milagres, que não esqueçam, que sejam gratos, que testemunhem sobre o que Tu fizeste, que o testemunho deles fortaleça a fé de outros. Senhor, abençoa aqueles que ainda estão esperando pela resposta de orações antigas, que não desistam, que saibam que o Teu tempo é perfeito, que confiem que Tu ouves e que responderás no tempo certo. Pai, pedimos que abençoes aqueles que hoje vão tomar decisões importantes, que busquem a Tua direção, que esperem pela Tua orientação, que não hajam precipitadamente, que tenham paz sobre as decisões que tomarem. Senhor, abençoa aqueles que estão em momentos de transição, mudança de emprego, de cidade, de fase da vida, que sintam a Tua presença guiando cada passo, que não tenham medo do novo, que confiem que Tu vais adiante preparando o caminho. Pai, pedimos que abençoes aqueles que estão começando novos projetos, que lancem os alicerces certos, que construam sobre a rocha, não sobre a areia, que busquem a Tua aprovação, não apenas o sucesso humano. Senhor, abençoa aqueles que estão encerrando ciclos, que façam isso com gratidão pelo que foi e com expectativa pelo que virá. Que saibam que cada fim é um novo começo. Pai, pedimos que abençoes aqueles que estão em processo de cura, física, emocional, espiritual. Que a cura seja completa, que não fiquem cicatrizes, que sejam restaurados totalmente. Tu és o Deus que restaura. Senhor, abençoa aqueles que estão em processo de libertação, que sejam completamente livres, que as cadeias sejam quebradas de uma vez por todas, que experimentem a liberdade que só Tu podes dar. Pai, pedimos que abençoes aqueles que estão em processo de crescimento espiritual, que cresçam na graça e no conhecimento, que amadureçam na fé, que se tornem cristãos fortes e maduros. Senhor, abençoa aqueles que estão sendo preparados para o ministério. Que o tempo de preparação não seja desperdiçado, que aprendam bem as lições, que sejam moldados segundo o Teu coração. Pai, pedimos que abençoes aqueles que já estão no ministério há anos, que não percam o primeiro amor, que renovem a paixão.
que continuem servindo com alegria e dedicação. Senhor, abençoa os que estão cansados do ministério, renova as forças, restaura a alegria. Que encontrem descanso em Ti. Pai, pedimos que abençoes cada promessa que Tu fizeste para nós. Que vejamos o cumprimento das Tuas promessas. Que não duvidemos das Tuas palavras. Que creiamos que Tu és fiel para cumprir tudo o que prometeste. Senhor, abençoa especialmente aqueles que hoje precisam de um milagre financeiro. Que vejam a Tua provisão de maneira sobrenatural. Que experimentem a multiplicação dos recursos. Que testemunhem que Tu és Jeová Jiré. Pai, pedimos que abençoes aqueles que hoje precisam de cura física. Senhor, toca com o Teu poder curador. Que a doença seja expulsa, que a saúde seja restaurada, que o corpo funcione perfeitamente como Tu o criaste. Pai, abençoa aqueles que hoje precisam de paz. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, encha o coração. Que a ansiedade seja substituída por tranquilidade. Que o medo dê lugar à confiança. Senhor, pedimos que abençoes aqueles que hoje precisam de direção. Mostra o caminho claramente, que não haja dúvidas, que saibam exatamente o que fazer. Guia-os passo a passo. Pai, abençoa aqueles que hoje precisam de força. Que a Tua força se aperfeiçoe na fraqueza. Que quando se sentirem fracos, experimentem o Teu poder. Que renovem as forças como as águias. Senhor, pedimos que abençoes aqueles que hoje precisam de esperança. Pai, dá-lhes esperança renovada. Que vejam luz no fim do túnel. Que saibam que o melhor ainda está por vir. Que acreditem que Tu podes mudar qualquer situação. Senhor, abençoa aqueles que hoje precisam de amor. Que sintam o Teu amor incondicional. Que saibam que são amados por Ti, independentemente de qualquer coisa. Que experimentem o amor que nunca falha. Pai, pedimos que abençoes aqueles que hoje precisam de perdão. Que saibam que Tu perdoas completamente. Que não há pecado grande demais para o Teu perdão. Que experimentem a liberdade que vem do perdão. Senhor, abençoa aqueles que hoje precisam perdoar alguém. Dá-lhes graça para perdoar. Que soltem as ofensas. Que sejam libertos através do perdão que oferecem. Pai, pedimos que abençoes cada coração que clama a Ti neste momento. Senhor, ouve cada oração. Responde cada súplica. Atende cada pedido segundo a Tua vontade. Tu és o Deus que ouve e responde. Pai, terminamos esta oração com gratidão. Obrigado por nos ouvires. Obrigado por estares conosco. Obrigado por nos amares. Obrigado pela salvação. Obrigado pela vida eterna. Obrigado por Jesus. Obrigado pelo Espírito Santo. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela igreja. Obrigado por tudo, Senhor. Que este dia seja vivido na Tua presença, guiado pela Tua mão, abençoado pela Tua graça. Que coloquemos Deus em primeiro lugar em cada momento, em cada decisão, em cada ação. Que a nossa vida seja uma oferenda de louvor a Ti. Oramos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter orado conosco nesta manhã. Se esta oração tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precisa de uma palavra de esperança. Escreva Amém nos comentários para que possamos formar uma corrente de fé. Inscreva-se no canal para receber mais mensagens que edificarão a sua fé e fortalecerão o seu relacionamento com Deus. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre tudo o que você fizer. Que Ele te guarde, te proteja e te prospere em todas as áreas. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Vá em paz e viva este dia na presença do Senhor. Deus te abençoe grandemente. Deus te abençoe grandemente.